Piratas! Mais um dia aqui, hoje não na Orla do Guaíba. Hoje a gente tá aqui no terraço, dá uma olhada. Não dá pra ver, tá escuro pra caralho. Mas enfim, rapaziada. Cara, eu gosto muito de lugares altos. Por algum motivo eu gosto muito de lugares altos. Lugares altos, silenciosos e com pessoas lá embaixo. Isso é maravilhoso. Isso é o ideal pra mim. É o seguinte, rapaziada. Hoje vamos falar sobre a morte do ócio criativo. A minha geração não consegue. A geração Z, minha geração, e a geração Alpha também, eu acho que eu vou incluir eles aqui, não conseguem ficar em silêncio. Eles não conseguem fechar a boca, ficar parados num canto, sem celular, sem companhia e sem pessoas em volta. Eles simplesmente não conseguem ficar parados em silêncio e meditando sobre a própria vida. Por quê? O porquê é no vídeo de hoje. O porquê, vou falar hoje sobre isso. Vamos lá. Aliás, vou deixar um disclaimer aqui. Tudo que eu disser aqui, acho que eu vou fazer isso todo o vídeo. Tudo que eu disser aqui não tem o respaldo científico de Einstein, de Yale, de Harvard. Não. São apenas inferências individuais, são inferências minhas, opiniões minhas que eu quero trazer pra vocês, para que vocês possam pensar. Esse é meu intuito aqui. É claro que é porque eu digo isso porque essa geração se acostumou a atribuir toda a confiança, toda a autoridade a um pseudo-especialista. Quer dizer, eu sou especialista em alguma coisa, tá aqui meu diploma, logo tudo que eu disser tá certo. Eu discordo radicalmente disso, mas é outro assunto. Na verdade, eu acredito que o pensamento profundo, o pensamento individual, o teste empírico individual vale por tudo. Pra mim é o mais importante. Mas enfim, vamos falar hoje sobre a dificuldade da minha geração em ficar em silêncio. É porque agora eu tô gravando um vídeo, mas antes do vídeo eu tava aqui em silêncio. Mais ou menos, tava pensando, mas eu fico muito aqui, pensando. Ali na mesa, em silêncio. Em silêncio. Por quê? Vamos lá. Quando você fica em silêncio, as grandes ideias, elas surgem. Tu já parou pra pensar, já percebeu que naquelas noites em que você dorme muito bem, em que você dormiu bem, dormiu ali suas 8 horas certinhas, 7 horas certinhas, você, poxa, trabalhou o dia inteiro, ficou cansado e dormiu rápido. Sabe aquele dia que você dorme rápido e dorme bem? E acorda bem? Quer dizer, o ciclo circadiano perfeito. Trabalhou bastante, se esforçou. Você vai lá, dorme rápido e dorme bem. No frio, assim, maravilha. Já percebeu que são nessas noites, são nesses sonos, que quando você acorda, tu tem várias ideias. Tu acorda com várias ideias, tu acorda com... Poxa... Tu acorda pensando, caraca, aquele problema que eu tinha, já sei resolver. Aquela frustração que eu já sei como resolver aquilo. Aquela pessoa, lembrei, já sei. Poxa, aquela coisa que eu tava tentando pensar, aquela ideia que eu tava tendo, pô, eu tava pensando no nome de um canal, no nome de uma... Já sei o nome que eu tenho que dar. Já parou pra pensar que, já percebeu que é nos momentos que você tá, poxa, na fila do banco, tu tá lá na fila do banco esperando alguém, esperando a senha, não sei o que. É nesse momento em que você pensa em alguma coisa boa, tem uma epifania. Esse é o poder do ócio criativo. Porque o nosso cérebro, ele é filha da mãe. Ele pensa independentemente de nós. E também independente, na verdade. Ele pensa sozinho. O nosso inconsciente tá lá, trabalhando. Ele vê tudo que nós vemos, ele tem acesso a tudo que nós temos acesso e um pouco mais. Então ele tem acesso a isso. E ele consegue trabalhar essas informações. Ele sabe suas dúvidas, os seus anseios. E aí quando você dorme, ou quando você tá em silêncio, ou quando você tá... quando tu tá meio... Quando tu não tem nada pra fazer, tá entediado, né? Tá com tédio. Nesse momento, algumas coisas do inconsciente passam pro seu consciente. Vem à superfície. E aí tu tem acesso a isso. E tu pode usar isso. Percebe? Porque existe alguma coisa aqui, lá no fundo, lá ele, trabalhando e resolvendo os seus problemas por você. Resolvendo questões, resolvendo problemas que tu tinha. Tu tinha que solucionar aquela sua dúvida, aquela sua preocupação. Ela é solucionada quando está em silêncio. Aí vem a superfície com o seu inconsciente. Mas essa geração, ela não consegue mais ficar em silêncio. Por quê?
Porque eles estão sempre entretidos. Sempre com o celular... É que eu tô sem o celular aqui, mas... Eles estão sempre com o celular na mão. Sempre com o TikTok na mão. Sempre entretidos. Com filmes, com séries, com videogames, com... Porra... Eu ia falar livros, mas aí seria até bom, né? Mas com filmes, com séries, com videogames, com jogos de futebol. Com pão e circo. Eles estão sempre entretidos. Nunca estão em silêncio. E aí no momento em que você tira o doce da criança, no momento em que você tira o celular deles, ou a televisão deles, ou o videogame deles, quando você tira isso, quando você tira o que os entrete, mas nem sei se fala assim, mas quando você tira aquilo que os está entretendo, e eles ficam em silêncio, eles enlouquecem. Eles ficam completamente inquietos. Eu tenho amigos assim, cara, eles ficam inquietos. Se você... Faz esse teste qualquer dia. Tá com um amigo seu, em alguma roda ali, e ele pegou o celular. Do nada, tu sabe disso, talvez tu faça isso também. Tu pega o celular do nada, ele pegou o celular do nada. Pergunta pra ele, nesse momento, cara, por que você pegou o celular? Faz uma pergunta, assim, qual que era a intenção de você ter pego o celular agora? Ah, não, eu queria ver... Não, mas por quê? Era muito importante? Não, na real que... Se você puxar muito, se você investigar muito, você vai perceber que ele não tinha nada importante pra fazer com o celular naquele momento. Ele só puxou o celular naquele momento porque ele tava com tédio. Ele tava caminhando pra algum lugar, esperando alguém, pega o celular e tira o tédio. Olha que satânico! Por que satânico, né? Porque justamente quando tava começando um ócio, quando tava começando uma desconexão ali daquela realidade, tava começando a ficar com tédio, é nesse momento ele vai lá e já mata o tédio. Já mata o ócio criativo. Já mata um processo que começaria a tornar ele mais, em aspas, inteligente. Então, é uma geração que ao tirar o celular, quando você tira o celular deles, quando você tira o computador deles, quando você tira ali o que os entrete, eles ficam inquietos. Eles começam a ficar, ai meu Deus, o que eu faço? Por quê? Que não conhecem a si mesmos. Eles não conhecem a si mesmos. Eles não aproveitam a própria companhia. Na verdade, eles têm medo dessa companhia, porque não conhecem essa companhia. Por exemplo, tu já parou pra pensar, ou já percebeu, na verdade, que algumas pessoas não conseguem não só ficar sem celular, mas não conseguem ficar sem companhia? Tem um medo excessivo de ficarem sozinhas. De um grupo mesmo, não necessariamente sozinhas do mundo, mas de um grupo. Quer dizer, ela tá sempre buscando alguém pra estar em volta dela, puxando alguém pra estar em volta dela. Por quê? Não consegue ficar sozinha. Não consegue, poxa, sentar numa praça ou ir almoçar sozinho. Ir num restaurante sozinho. Ir num cinema sozinho. Não consegue. Por quê? É claro que a companhia de pessoas é muito boa. Isso é muito bom. Qualquer um gosta de aproveitar boas companhias. Mas não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é, quando a ocasião de ficar sozinho surge, elas enlouquecem. Ficam inquietas. Completamente inquietas. Elas ficam um pouco tristes. A palavra é essa. Um pouco tristes. Consigo mesmas. E minha dúvida, antigamente eu tinha uma dúvida sobre isso, agora eu acho que eu cheguei na minha conclusão, mas eu pensava, poxa, por que as pessoas não conseguem ficar sozinhas? Elas falam de solitude, falam de... mas por que quando chega a ocasião de ficarem sozinhas, elas não conseguem? Elas param, elas... Cara, elas enlouquecem. A palavra é essa, elas enlouquecem. A minha conclusão, aristocrata, pra você é o seguinte, talvez você seja assim também. As pessoas, a minha geração, a geração Z, e eu acredito também que a geração Alpha, não conhecem e nem vão conhecer a si mesmos. Não gostam da própria companhia. Eles não têm um universo interno. Né? Eu sei que é meio esquizofrênico falar isso, mas eles não têm um universo interno. Eles não amam a própria companhia, o próprio imaginário. Não, o próprio pensamento. E por isso, quando esse imaginário bate na porta,
quando elas ficam sozinhas, quando surge a ocasião de ficarem sozinhas, sem celular, por algum motivo, numa floresta, se perdeu, quebrou o celular, ficou uma semana sem celular e não tem nenhuma companhia em volta, quando surge uma ocasião de ficarem sozinhas e de contemplarem a si mesmos, elas enlouquecem. Por quê? Não tem imaginário. Não construíram alguma coisa ali. Elas não construíram uma identidade própria. Eu que não queria tocar nesse ponto, mas tem que tocar agora. Eu falei a palavra identidade. Elas não construíram. Elas não sabem quem são. Não há identidade ali. Elas não construíram uma identidade própria suficientemente capaz de ficarem sem um grupo por algum momento. Por quê? Elas atribuem a sua identidade a um grupo. Então se eu perguntar pra você, quem você é? Ah, eu sou brasileiro. Mas o que é o brasileiro? O brasileiro são um grupo de pessoas que nasceram em determinado território. Não, mas quem é você? Não, você. Não, eu sou o filho da minha mãe. Quer dizer, quem é você de fato? Qual é a sua identidade, percebe? Então, por falta de identidade, de conhecimento próprio, minha geração não consegue ficar sozinha. Eles não param e ficam sozinhos e pensam por conta própria. Quando surge a ocasião, eles ficam inquietos. Mas, dito isso, o problema disso principal não é essa ansiedade. Poxa, é óbvio que o cara que não consegue ficar sozinho vai ficar ansioso, deprimido, depressivo, blá 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 blá, toma remédio, TDAH e não sei o que. Isso aí é a consequência mais óbvia, mas a principal consequência que eu vejo, e essa é muito triste, é a falta de boas obras. Cara, quando eu leio Platão, cara, eu me sinto um bosta, sinceramente, porque quando eu leio Platão ou Aristóteles, eu li pouco Aristóteles, mas quando eu li a República, por exemplo, eu lembro que eu fiquei namorando a República. Eu li algumas coisas e não lia outras, aí eu decidi ler, alguns meses atrás eu decidi ler de verdade. Cara, quando eu li aquilo, eu achei extraordinário aquilo, e eu me senti mal. Falei, caralho, eu me senti mal. Quando eu li o título do livro do Kant, que era A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, eu falei, caralho, que texto, que título estranho. Quando eu li esse título, cara, ou quando eu li a República, cara, eu olhei pra essas obras e falei, caralho, mano, esses caras são fodas. Eu quero ser igual a eles, mano. Esses caras são fodas. Olha que construção verbal, olha que coisa. Quando eu li, por exemplo, o George Orwell, até George Orwell, mas bem mais recente, cara, eu achei incrível. Tem uma frase dele que ele fala, ele fala assim, ó, tem uma parte do livro dele que ele tá falando sobre como o partido mata o passado e mata o futuro e a realidade não existe mais. Ele escreve assim, eu até decorei, ele diz assim, para o futuro ou para o passado? Para um tempo em que... Ai, vou cortar essa parte. Para o futuro ou para o passado? Para um tempo em que o pensamento é livre e as pessoas são diferentes uma das outras. Para um tempo em que a verdade existe e o que é feito não pode ser desfeito. Aí ele diz assim, saudações da era da uniformidade, da era da solidão, da era do grande irmão, da era do duplo pensar. Olha que foda, olha que construção verbal, sabe? Olha que coisa bonita. Quer dizer, ele escreveu aquilo naquele momento, Winston, ele escreveu pra ninguém, ele sabia que ninguém leria aquilo. Mas olha como o George Orwell colocou isso. Eu achei isso fantástico, eu achei isso muito foda. Então, quando você para, né, e pensa nessa geração, o quão triste é a morte do ócio criativo, você percebe que não terão mais grandes obras assim. Acabou. Eu sei que pode ser uma redundância, pode ser assim, você está generalizando. Mas é óbvio que eu estou generalizando. Mas acabou. Aquelas grandes obras que demandavam um ócio, que demandavam um silêncio, que demandavam um pensamento estruturado, profundo, meses trabalhando, meses pensando, meses, literalmente até anos, escrevendo, pensando, refletindo e trazendo à tona de fato o que você pensa, e na verdade tendo um conhecimento profundo sobre a alma humana, sobre a psique humana. E esse tipo de obra, Nietzsche, por exemplo, Nietzsche é um bom exemplo. Esse tipo de obra não vai mais existir. Acabou. Então, os livros atuais, se você comparar os livros atuais, a forma como eles escrevem, a forma como eles discorrem sobre o que eles estão pensando e elaboram seus pensamentos, é completamente diferente. É mais utilitário. É mais pragmático. Então, aquela coisa bonita, aquela coisa engenhosa, morreu. Mais profunda também, morreu.
Porque hoje é mais utilitário. Hoje, se o meu vídeo aqui não tiver determinado dinamismo, as pessoas elas não retêm, elas não ficam no vídeo. Por quê? Porque estão acostumadas a serem entretidas de um determinado modo. Então, se o livro não tiver aquele tipo de escrita, elas não ficam. Se não tiver uma novidade o tempo inteiro e uma nova caramba, e aí a outra parte do livro, se não tiver uma história muito bem contada, as pessoas não ficam ali. Se tiver um monólogo muito longo, não ficam ali. Na verdade, até se tiver, as pessoas não leem, mas enfim. Então, essas obras bonitas morreram, e essa é a principal consequência negativa da morte do ócio criativo. Com a morte do ócio criativo, também morreu as obras profundas, porque é necessário ter ócio criativo, é necessário ter silêncio, é necessário ter paz, né, desconexão, para que você possa criar uma obra bonita, para que você possa criar uma coisa boa. E sem isso, tu nunca vai criar algo excelente, algo divino, algo profundo. Essa é a principal consequência negativa, infelizmente, dessa minha geração. Mas enfim, aristocrata, tamo junto. Esse foi o vídeo de hoje. Foi mais curto assim, né? Curto pra mim, foi mais curto, mas só quero trazer isso pra vocês, porque eu percebo que a minha geração... Eu não conheci outras gerações, né? Eu só conheci essa geração agora mais velhas, é óbvio. Mas eu queria fazer um teste, um experimento, onde eu colocasse assim, ó, vários jovens de 15, de 20, de 25 anos, de gerações diferentes pra conversar, né? Pra ver as diferenças deles. Mas enfim, aristocrata, fico por aqui e tamo junto. Nos vemos no topo